aconteceu o primeiro milagre com o Lito Souza. E eu acho que por isso que esse caso merece tanta atenção, principalmente aí das instituições que estão pesquisando sobre a doença, fazendo medicamentos, produzindo medicamentos, testando medicamentos, porque o Lito, cara, é um caso que talvez não tenha outro igual, não tenha outro parecido. O primeiro milagre aconteceu. Já já tá acontecendo algo fora do normal com o Lito, que ele tá sendo afetado por essa doença de Creutzfeldt-Jakob de uma maneira diferente. Eu já expliquei para vocês o que que acontece. A doença é causada por um prion anormal, uma proteína com anomalia que vai causando vários buraquinhos ali nos neurônios, né? Buraquinhos pequenininhos. Mas aí que tá, é só você pensar de uma forma lógica. Se esses buraquinhos pequenininhos afetam áreas do cérebro, evidentemente que as áreas afetadas não voltam a ter o mesmo desempenho de antes, o mesmo papel de antes. Vamos dar um exemplo esdrúxulo aqui. Afetou uma área do cérebro que é responsável por você ter memória. Pô, você não vai ter a mesma memória de antes e não vai voltar, porque o buraquinho não regenera. É isso que acontece na doença. E por isso que a demência é ali o primeiro sinal, né? Mas no caso do Lito já foi diferente. Ele perdeu os movimentos primeiro, perdeu parte da visão e agora aconteceu algo extraordinário. Porque ele ainda está com sua cognição, ele está falando super bem, inclusive eu assisti o vídeo dele anunciando que ele estava com a doença, né? Que é um vídeo muito emocionante, cara. Que todo mundo deve ter assistido, que é o vídeo que ele fez logo que ele descobriu a doença. E naquele vídeo, eu sei que por conta da emoção, mas ele tá falando até mais lentamente do que agora. Agora que já fazem alguns dias que ele descobriu a doença, ele fez um vídeo ali pra homenagear o Palmeiras. O Palmeiras jogou hoje, o Palmeiras que é o time dele de coração, e o Palmeiras coincidentemente também hoje fez 112 anos de história. E aí o que que acontece? O Palmeiras inclusive ganhou do meu Santos por 3-0, mas isso não vem ao caso. E o Lito gravou um vídeo para homenagear o seu clube do coração. Só que neste vídeo, ele não somente homenageia o clube, e esse vídeo passou ali no Allianz Parque, no estádio do Palmeiras, antes do jogo. Ele não só homenageia a equipe, como ele também mostra uma evolução surreal no seu quadro. Um primeiro milagre, um primeiro de muitos que ainda irão acontecer, tá bom? Vamos ver aqui. Palmeiras, meu amor, feliz aniversário, 112 anos de muitas glórias. E nós dois, agora, nesse momento, estamos lutando pela glória eterna. E me disseram que eu não tinha muita chance. Mas teve um time aí que eu já vi virar um jogo que terminou o primeiro tempo perdendo de 3-0 e aos 53 minutos virou para 4-3. Isso é uma das coisas que eu aprendi com o Palmeiras, a nunca desistir. Essa minha mão que está aqui do lado esquerdo, meia parada, ela não conseguia se mexer e hoje ela já está fazendo movimentos. Então, eu não desisto como o Palmeiras não desiste. E no primeiro movimento que ela fez, aqui no hospital mesmo, eu falei assim para quem estava vendo de olhos esbugalhados. Eu falei, aqui é Palmeiras, porra! Então, nos gols de hoje, todo mundo gritando, aqui é Palmeiras, porra! Ainda quero ver muitos títulos do Palmeiras. Feliz aniversário, meu amor. E com certeza você vai ver, Lito, muitos títulos ainda do seu Palmeiras. Pô, cara, que coisa impressionante. Bom, vamos lá para a questão técnica aqui, né? E por que que, cara, eu acredito em Deus, eu considero isso daqui um milagre. Eu sei que o Lito também tem a fé dele.
E ele não tá tomando nenhum medicamento porque a doença de Creutzfeldt-Jakob não tem cura, não tem tratamento, só tem tratamento experimental, que é o que ele tá em busca, mas até o momento não conseguiu. E cara, olha, quando o Lito, ele foi lá anunciar que ele estava com câncer de próstata e que ele também tinha uma condição no seu braço esquerdo que ele ainda não sabia do que se tratava, ali mostrava que o primeiro sinal da doença de Creutzfeldt-Jakob que ele teve foi uma paralisia no braço esquerdo. Dá uma Ciência relevante. E como tudo acontece junto, para completar, eu estou há uns 20 dias com esse meu braço esquerdo aqui, ó. Ele está dormente e está sem movimentos, os movimentos finos estão comprometidos, eu não consigo nem digitar direito. Já fui neurologista, ortopedista, fiz mais de 5 ressonâncias magnéticas, de tudo que vocês possam imaginar. Mas era tão específico esse caso do meu braço que eu sigo sem um diagnóstico fechado ainda. Pois é, depois se descobriu que seria o pior diagnóstico possível. A essa altura do campeonato, neste vídeo aqui do Lito, ele estava mais preocupado com câncer do que com um braço parado, né? Ele podia ser qualquer coisa o braço ali. Ele pensou que de repente era uma lesão no nervo ou de repente uma questão neurológica, mas que pudesse ser mais fácil de resolver. Ele não pensou que seria tão grave, né? E hoje ele mesmo disse, né? Quem assistiu o vídeo dele lá anunciando que ele estava com a doença, logo que ele descobriu, ele falou: o câncer é bobeira, o câncer perto disso não é nada, né? E realmente não é. Mas o que eu quero especificar aqui para vocês é que o primeiro sinal que o Lito deu dessa doença foi o braço esquerdo paralisado, a mão esquerda. Depois ele perdeu mais ainda o movimento, conforme ele disse, ele ficou sem movimento. E agora, cara, ele volta a movimentar este braço, o que é muito peculiar, o que é muito fora do normal, entendeu? Então, assim, não tem como não ter esperança no caso do Lito. Gente, lembrando, a doença é incurável, a doença não tem tratamento e a morte é prevista, na maioria dos casos, dentro de 6 a 12 meses. A demência vem no prazo, geralmente, de 3 meses. É claro, a gente acredita muito na evolução do Lito, porque como é uma doença rara, o caso dele também pode ser raro, então a gente acredita, mas principalmente neste momento ele precisa de uma ajuda, né? Ele precisa de um tratamento. Só que o primeiro milagre já aconteceu, cara, que é essa retomada, porque pense comigo que não faz muito sentido na questão técnica. Por quê? Vamos lá, o prion anormal, a proteína com anomalia, cria buraquinhos no cérebro. Criou algum buraquinho ali que afetou o movimento deste braço do Lito. E foi o primeiro sintoma. Cara, a própria esposa do Lito, a Mila, disse: o que foi não volta mais. O que ele perdeu já não volta mais. Ele não pode perder cognição, porque cognição, né, não tem como recuperar. Agora o resto faz fisioterapia, tenta de alguma forma evoluir. Mas o que foi não volta mais. E ele simplesmente voltou a movimentar o braço, contrariando o que a própria esposa dele, a Mila, que está estudando bastante sobre a doença, também falou. A Mila, gente, esteve presente no estádio do Palmeiras. Ela foi convidada para o aniversário do Palmeiras. Ela não iria, mas ela disse que o Lito apoiou ela aí, falou: não, você tem que ir e tal. E lá no estádio, obviamente, que ela passou a mensagem sobre o Lito. Ela falou sobre o Lito, ela falou que o Lito tá em casa assistindo o jogo, porém somente ouvindo, né, que ele não estaria vendo a imagem, porque ele tentou assistir um jogo e viu que tinha muito jogador em campo, uma imagem em cima da outra, assim, porque ele tá perdendo parte da visão. E aí ela fez um apelo no estádio para os torcedores, em que ela pede para que todos vão lá no Instagram da Ions Pharma e para marcar lá, para fazer um furdúncio. Dá uma olhada. Eu não ia vir aqui hoje, mas o Lito, quando soube, falou que eu tinha que vir. Ele ama muito aviões e Palmeiras. Eu só queria pedir para vocês não desistirem da gente, porque tem uma chance pro Lito. Então, todo mundo que puder, vai lá no Instagram do Lito, marca a Ions Farmacêutica e pede para eles o direito do uso compassivo do medicamento que pode salvar a vida dele. Por favor. Por favor, então, vamos formar a família.
Olha só, gente, então ela pediu no estádio ali, comovendo todo mundo, evidentemente. Vamos para os fatos aqui do que está acontecendo neste exato momento. O Lito, ele não foi aceito em nenhum dos testes, porque os testes simplesmente não estão recrutando pessoas, pacientes neste momento, né? Existem 2 testes, o de Harvard e o da Ions Pharma, e os 2 não estão recrutando. De Harvard até vai começar a recrutar em outubro, mas, enfim, ainda é longe pra caramba. E aí a esperança da Mila é que permitam o uso compassivo do medicamento que está sendo testado na Ions Pharma, que já está em um estágio avançado, né, na fase 3. E o que é o uso compassivo? É tipo assim, eu vou usar esse medicamento assumindo os riscos. Porque, né, como que eu posso dizer? No caso do Lito, infelizmente, o certo no final de tudo é a morte, né? Então, a única forma de pausar a doença seria, de fato, utilizando o medicamento que está lá na Ions Pharma. Porém, esse medicamento ainda não está no sistema de saúde. Ainda tem muitos testes para ele ir para o sistema de saúde, sabe-se lá quantos anos até chegar ao sistema de saúde. Então, o que a Mila está fazendo? Permita-me o uso compassivo desse medicamento. Então, a gente assume o risco, a gente vai usar e se der ruim, a culpa é nossa, entendeu? Porque o que ela pensa? Pô, o que mais pode dar ruim? Se der ruim, deu, ué, né? Mas, enfim, ela confia no medicamento e realmente o que ela tá fazendo pelo Lito é muito bonito. É até fora do normal, é fora da casinha, né, gente? Pensar que ela tá apelando tanto pra farmacêutica e marcar a farmacêutica. Não sei nem se a farmacêutica gosta disso, mas como eu já disse, cara, é a única possibilidade que ela tem. E é o que ela tá fazendo, ela tá utilizando da única possibilidade para tentar salvar o Lito. Vale frisar que a Ions Pharma já chegou a se pronunciar, né, a respeito de todas as manifestações. Eles fizeram um comunicado tanto em inglês quanto em português. Então a gente pode ver aqui, ó, o comunicado que eles fizeram tem a primeira página em inglês e a outra página em português. Vamos ver aqui o que eles escreveram antes deste novo pedido da Mila, né? Ó. A Ions reconhece e compreende a urgência expressa por Lito Souza e sua família após seu diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob e agradece a grande manifestação de apoio e solidariedade de seus seguidores. Nós não discutimos publicamente informações médicas de pacientes. Estamos tratando deste assunto de forma privada, em conformidade com os nossos protocolos médicos e regulatórios estabelecidos. Nosso medicamento investigacional Ion 717 está sendo estudado pela primeira vez em pessoas com doença priônica. Este estudo clínico está em estágio inicial e tem como objetivo ajudar os pesquisadores a compreender sua segurança, sua tolerabilidade e como o medicamento afeta o organismo. O estudo não está mais recrutando participantes. A segurança e a eficácia do Ion 717 ainda não foram estabelecidas e o medicamento não está atualmente disponível por meio de um programa de acesso expandido da Ions. A Ions mantém seu compromisso de conduzir pesquisas de forma criteriosa e ética, ao mesmo tempo em que atua com senso de urgência para determinar se o Ion 717 poderá beneficiar pessoas que vivem com doenças priônicas. Somos gratos a todos que estão engajados em ampliar o conhecimento sobre essa doença devastadora. Então, olha só, eles dão um recado aqui dizendo, pô, não tem como, né? Não tem como a gente colocar mais ninguém no estudo aqui e tal. E aí a Mila tá indo né? Vamos liberar o uso compassivo aí do medicamento, vamos, libera pra nós. Só que aí se for liberar pra eles, todo mundo vai querer também, todo mundo que tem a doença priônica vai querer ter acesso ao medicamento. Então, claro que é complicado, claro que é complexo. Gente, é muito complexo, é muito difícil conseguir uma solução, né? Conseguir um acesso ao medicamento. Mas é o que ela tem, cara. Eu tô vendo muitas pessoas criticando a Mila nas redes sociais e eu acho uma loucura criticá-la. Eu tô achando muito bonito o que ela tá fazendo, porque ela. Mas não vai dar, mas não vai ter como. Mas ela tá tentando, pô. Ela tá tentando. Ela tá fazendo de tudo. Pelo menos, meus amigos, no fim disso tudo, né? Que esperamos que o fim seja bom, né? Eu tô vendo esse milagre acontecendo aí do Lito voltando a mexer a mão e tal. No fim disso tudo, ela vai poder dizer, pelo menos eu tentei, né? Ela vai poder dizer.
Pelo menos eu tentei, eu fiz de tudo. E ela tá fazendo mesmo. Entendeu? E, enfim, é isso. Me digam suas opiniões, o que vocês acham. Eu voltarei com mais informações sobre o Lito, sobre outros casos aqui em breve. Hoje tem live às 17 horas, 5 da tarde. Até uma próxima e tchau.